Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa responsabilidade perante a vida, perante o próximo, as nossas necessidades, mas principalmente eu quero falar sobre o respeito aos nossos semelhantes, sempre com a visão voltada para a doutrina espírita, porque é nesta religião que eu encontro a maioria das respostas para minhas perguntas, ok? Porque eu acredito realmente na reencarnação, acredito na justiça da natureza, na justiça de Deus, mas a minha visão não é a mesma de muitos espíritas. Eu postei num vídeo anterior a esse, dizendo que nós espíritas não somos unânimes em tudo aquilo que está escrito no Evangelho, em tudo que está na obra de Kardec. Nossas opiniões divergem bastante. No entanto, todos nós acreditamos na reencarnação, numa justiça superior à justiça do homem, porque se não houver justiça no universo, a vida realmente fica sem qualquer significado. Para mim, pelo menos, se a gente não reencarnasse, não nascesse novamente, realmente não teria resposta para tantas perguntas, tantos questionamentos, como, por exemplo, por que alguém nasce aleijado, alguém nasce pobre e miserável, alguém nasce com doença, enquanto outros nascem perfeitos, saudáveis e ricos. Por que essas diferenças sociais? Por que alguns sofrem e outros não sofrem nada? Enfim, se tivéssemos somente uma vida, não teria uma explicação racional nem justa para tanta diversidade de tipo de vida social. Somente acreditando na pluralidade das existências, podemos entender o motivo dessas diferenças sociais e tudo mais, ok? Mas hoje eu vou focar mais um pouco, voltar ao nosso assunto principal, que é o respeito aos nossos irmãos de caminhada. Muitas das vezes, nós, quando estamos, principalmente, pegando conhecimento de alguma religião, seja ela qual for, acabamos nos empolgando e nos deixando levar pela ignorância, pela falta de respeito e tudo mais, aos irmãos que pensam diferente da gente. Precisamos aprender a respeitar aqueles que pensam diferente da gente. Respeitar aqueles que acreditam que, fazendo o que fazem dentro da religião deles, é o certo, é o ideal. Enfim, não podemos faltar ao respeito a esses irmãos, principalmente porque sabemos, principalmente nós espíritas, porque sabemos que todos nós, cada um de nós, aprende as coisas no tempo certo e exato. E que todo aquele que está de bom coração, de boa vontade,
achando que está fazendo bem, sem querer ter outro sentimento escondido, quando é de coração, esse ser realmente está conseguindo se religar ao Criador. Não importa qual seja a religião. Pode-se dizer que ele não tem conhecimento de muita coisa, mas ninguém pode negar-lhe o amor que ele tem. E nenhum de nós temos condições de julgar o nosso semelhante, principalmente quando se trata de sentimentos, porque não estamos dentro de ninguém, para sabermos se aquele irmão está tendo um bom sentimento ou não. Então, não podemos julgar a quem quer que seja. Chico Xavier uma vez falou para Fábio Júnior, pois que Fábio Júnior era católico, e quando esteve na presença de Chico Xavier, falou para Chico Xavier, que era católico, que frequentava a igreja católica e tudo mais, cumpria com as suas obrigações dentro da igreja católica. E perguntou a Chico Xavier se era melhor trocar de religião, deixar de ser católico para ser espírita. Chico Xavier lhe respondeu: é melhor ser um bom católico do que ser um péssimo espírita. Então, irmãos, Chico Xavier deu um grande exemplo no sentido da religião, que não existe religião melhor do que a outra, mas existe sim cristãos melhores do que os outros, independente da religião. A religião que você frequentar, seja ela evangélica, católica, protestante, umbanda, quimbanda, espiritismo, não importa a religião que seja, desde que você a procure com interesse de fazer o bem ao seu semelhante, e nessa igreja, nessa religião você se sente bem e consegue fazer o bem, esta é a melhor religião que existe. Não existe outra melhor religião para você. Ok? Então não podemos, nós, principalmente espíritas, pois que sabemos disso, uma vez perguntaram, não sei a quem, mas está escrito no livro, eu acho que é no Evangelho ou no livro dos Espíritos, perguntaram aos Espíritos se o Espiritismo seria a religião do futuro. Os Espíritos responderam a Kardec: não, o Espiritismo não será a religião do futuro, porém, será o futuro das religiões. Bem, a resposta foi bem clara, demonstrando aí que o Espiritismo cabe dentro de toda ou qualquer religião, e não será a única religião, mas ele, no futuro, se encontrará dentro das religiões, principalmente nas questões que as religiões não conseguem definir com razão, nas questões de como o mundo começou, por exemplo, não foi criado em 7 dias, como alguns pensam, em 7 não, em 6 dias, né? Que no 7º Deus descansou, e todas as outras fantasias de Adão e Eva, né? Que o mundo começou com 2 pessoas somente, é outro absurdo. Enfim, mas um dia essas religiões todas continuarão a terem seus nomes. No entanto, entenderão muito mais de coisas que até então só a fantasia para poder aceitar tais argumentos de como é Deus e tudo mais. Mas seja como for, todos nós temos a obrigação de respeitar o nosso semelhante. Se o outro tem uma religião diferente da nossa, nós devemos respeitar, não desmerecer
Não dizer que a prática disso ou daquilo naquela religião não serve para nada. Isso é ofensa desnecessária. É como se quisesse dizer que nós, os espíritas, somos melhores do que os outros. Volto a repetir, irmãos, muito cuidado com a nossa vaidade, pois ela nos prega algumas peças que precisamos ser alertados sim, de vez em quando. A nossa vaidade acaba nos dirigindo em certos momentos e acabamos cometendo erros como esses, como assisti há pouco tempo um palestrante falando sobre esse assunto. Nós precisamos vigiar a nós mesmos. Não podemos nem devemos vigiar nossos semelhantes. Nós devemos orar por nós mesmos, para que Deus nos oriente, nos mostre o caminho, para que possamos ser úteis ao nosso semelhante. Não precisamos receitar que o outro ore, que o outro se vigie. Temos que fazer isso em nós. Nós não temos o direito de mudar a ninguém. Podemos dar conselhos, claro, conselhos, mas nunca criticar o outro. Primeiro, porque não estamos dentro do outro, para saber dos seus sentimentos. Ok? Isso é falta de caridade, falta de amor, falta de compaixão. Então, irmãos, fica aqui a dica. Vamos respeitar nossos semelhantes da mesma forma que queremos que os outros, que os nossos semelhantes nos respeitem. Já imaginaram se não houvessem divergências em ideias e pensamentos? O mundo nunca iria evoluir. É através desses debates, dessas diferenças de opiniões, que surgem novas ideias. Digo novas. Muitas ideias novas são formadas depois desses debates, dessas conversas e etc. É assim que caminha a humanidade. Se todos torcessem para um só time, esse time não existiria porque não teria o adversário. Não é verdade? Então, irmãos, todas as religiões que existem não deixarão de existir. Poderão surgir outras, quem sabe. Ideias novas surgirão. Direções novas tomaremos. Conclusões novas nos serão apresentadas. E a que for melhor para nós, para a nossa caminhada, será sempre admitida no meio da humanidade. Como já é admitida quase em todas as religiões, a reencarnação, por ser lógica e ser racional. Muitos de várias religiões já admitem a reencarnação. No entanto, irmãos, vamos aprender a respeitar o nosso semelhante. Aquilo que ele acredita é direito dele. Podem sim nos perguntar sobre o que acreditamos e podemos responder, mas sem termos a pretensão de convencê-los. Se eles quiserem se convencer ou conhecer melhor a doutrina espírita, procure as casas espíritas, porque lá, na maioria delas, existe um estudo sistematizado da doutrina espírita para aquele que quer aprender ou conhecer o espiritismo. Ok? Muitas das vezes nós queremos ensinar alguém e acaba tendo conflitos, discussões desnecessárias, porque o ambiente de rua nunca é adequado para esse tipo de conversa. Vamos prestar mais atenção nisso. Mas se nos perguntarem, podemos informar algumas coisas, tão somente isso, sem nos aprofundarmos.
Eu acho que esse é o melhor caminho, porque experiências que eu passei, na maioria delas, me indicam que o caminho mais correto é esse. Então, irmãos, primeiramente vamos respeitar todos. Obrigado e até a próxima, que assim seja.